Ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ulalele sikhuluma ngetheku ulalele sikhuluma ngetheku ulalele sikhuluma ngetheku ulalele sikhuluma ngetheku konani ethekwini kunandi. Salve amigos e amigas, bom dia, boa noite, boa tarde. Chegamos ao programa 6 do Tópica Liberdade, programa que é vinculado pelo canal no YouTube Merda na Mão, e canal esse que eu agradeço pela oportunidade de poder estar falando de assuntos pertinentes e que é pouco falado nos meios acadêmicos, na escola, ou seja, na sociedade. Nesse capítulo eu vou falar sobre a ditadura militar e o racismo. As pessoas acabam colocando no mesmo balaio, mas tiveram casos diferentes, um andamento diferente em relação à postura da ditadura militar com os subversivos brancos e os subversivos pretos. Todo mundo conhece, ou já ouviu falar um pouco sobre o golpe militar, que acabou acarretando uma ditadura que começou no dia 1º de abril de 1964 e foi até 1985. Depois de toda aquela movimentação das diretas já e tal, da população civil, demonstrar claramente que estava ao contrário aos planos e à ditadura militar que estavam vigentes, como eu disse, desde 1964, ou seja, mais de 20 anos de ditadura militar. Todo mundo sabe o que aconteceu, a falta de liberdade, a opressão, a repressão, os assassinatos, as torturas, as mortes que ocorreram. Mas ninguém fala muito, parece que durante a ditadura militar parece que não tinha, segundo a historiografia tradicional, que não existiam muito negros nessa linha de combate contra a ditadura, o que é um erro, né? Então eu fiz um texto aqui e eu queria compartilhar com vocês, primeiro fazendo uma pergunta. Como foi a ditadura militar e como ela agiu na vida dos afro-brasileiros? Bom, de várias formas. Tinha censura, que tinha centros de informações, né, para promover essa censura, ou seja, uma inteligência com infiltrados, P2 e todo o resto, da mesma maneira que sempre que ocorreu em todos os meandros da sociedade nesse período, né? Era vigiada, a sociedade civil era vigiada, controlada e manipulada também, né? E isso não escapou muito do nosso povo. A censura ideológica, ou seja, a vigilância, omissão no enfrentamento aos grupos de extermínios, assassinatos, esquadrões da morte, desaparecimento forçados, desarticulação do ativismo do movimento negro, das organizações pretas, sem mencionar algo muito importante, que foi o sufocamento do debate da questão do preconceito, da discriminação e das desigualdades raciais no país, ou seja, eles engessaram mesmo esse debate, eles colocaram para debaixo do tapete e usaram aquela premissa da democracia racial, que já vinha de antes, né? Só que eles reforçaram tudo isso como se fosse realmente algo que ocorreu, que aqui nós tínhamos uma democracia racial, ou seja, era legitimar essa democracia racial que nós sabemos que nunca existiu, mas era uma arma do regime militar poder usar dessa forma, ou seja, levantar a bandeira da democracia racial, espalhar para o mundo que aqui a gente via numa democracia racial, numa democracia civil, e que o racismo ele não existia e que estava tudo certo por aqui. Então eles aumentaram essa propaganda, não só aqui internamente, como também ideologicamente e também fora do país, né? Vendendo isso para fora do país. Algo que eu gostaria de citar, nós tivemos muitos casos
registrados com a queda, né, do regime e com a abertura dos porões da ditadura, a gente acabou tendo algumas informações que nós não tínhamos antes. E eu queria citar algumas aqui, só alguns poucos casos, porque nós temos muitos casos. Quem que estiver interessado, basta pesquisar. Se o governo atual não tirou do ar, tem até site informando, mostrando documentos reais do DOPS e do DOI-CODE a respeito disso. Eu queria citar o nosso irmão Esmeraldo Tarquino, que era um deputado preto na Baixada Santista. A trajetória foi praticamente por um conflito racial com os militares, ou seja, a trajetória dele sempre foi esse conflito, desde a implementação do golpe. Mas logo após o golpe propriamente dito de 64, Tarquino fez um discurso sobre a retratação, né, democrática que o país vivia e toda essa falácia que estava ocorrendo, o que foi retrucado automaticamente e violentamente pelos generais. E tem até uma frase de um dos generais, que até constam nesse ato do DOI-CODE, que ele fala assim, abre aspas, se o Brasil não tivesse democracia, um preto comunista que nem você não seria deputado. E já emendou na sequência. Abre aspas novamente. Vá para a Rússia, lavar latrina, lá que é o seu lugar. E alguns anos depois ele foi cassado. É muito louco essa afirmação do general, que é muito parecido com o que aconteceu do ano passado, do ano retrasado para cá, né, com os discursos tanto do presidente, do atual presidente, quanto do seu do seu gado, eu não iria falar, mas eu vou dizer isso mesmo, dessas pessoas que apoiam a atual política do presidente eleito. Pouco divulgado, mas a ditadura militar, o golpe militar, gerou a suspensão da pergunta no IBGE, ou seja, daquele questionário que tem no IBGE sobre raça e cor. Isso já no censo de 1970, algo que também o atual presidente está querendo fazer agora, né? Tirar essa questão do IBGE. Para quem não sabe, essa questão do IBGE é muito importante, porque políticas públicas e políticas sociais são baseadas nesses dados do IBGE. A partir do momento que você, tira esse censo, você está omitindo a verdade, a quantidade de pretos que tem, a quantidade de pretos na favela, a quantidade de pretos pobres, a quantidade de pretos encarcerados, a quantidade de desigualdade racial. Isso já foi feito em 1970, ou seja, não é novo. O que o atual presidente está querendo fazer agora, e o IBGE está questionando, está resistindo, mas já foi feito em 1970. Outro ponto é que toda agenda de pesquisa é realizada nas universidades. Um exemplo é a pesquisa de Florestan Fernandes, que ele tinha uma pesquisa sobre relações raciais, não só ele, mas outros estudiosos também, no campo científico, no campo das ciências sociais, e entre outros, né, perdendo espaço, tá ligado? Porque não fazia mais sentido para o regime militar apoiar esse tipo de pesquisa racial, já que eles já estavam divulgando que a gente não tínhamos problemas raciais no Brasil. Então, toda a verba destinada para esse tipo de pesquisa não teve mais e não foi permitido fazer mais até o fim do golpe. Ou seja, as universidades brasileiras elas não poderiam mais trabalhar com esse tipo de pesquisa em relação à raça, seja em qual campo fosse, ciências sociais, história e tudo. Os militares interviram diretamente na carreira universitária de todos aqueles estudiosos, cujos resultados dessa investigação questionava o mito da democracia racial, tá ligado? Ou seja, qualquer um que questionasse o mito da democracia racial nas universidades, ele era censurado e era obrigado a parar com o tipo de pesquisa. O argumento deles foi justamente que o preconceito racial não existia e que por isso não fazia sentido gastar dinheiro com esse tipo de estudo, de pesquisa, de um conhecimento maior na questão afro-brasileira.
entendeu? Então, tipo, e não só a pesquisa, eu tô falando da pesquisa na questão racial, porque o texto é ditadura racial, é ditadura militar e o racismo, né? Mas todos os tipos de pesquisa científica, ele foi parado, engessaram, não se podia mais fazer qualquer tipo desse tipo de pesquisa. É claro que o golpe de 1964, o golpe militar, aprofundou ainda mais o racismo estrutural e a violência contra a população preta, porque a partir do momento que você não tem o estudo, não tem mais a divulgação, ou seja, não, as cartas não estão na mesa abertamente sobre a questão racial, e isso acaba interferindo, entendeu? Em toda outra produção de literatura, de estudo a respeito disso. A ditadura militar precisou censurar ainda mais o preconceito racial para poder, tipo, justificar o acúmulo de capital. E não só no período, mas todo o acúmulo de capital que veio desde da invasão do Brasil, entendeu? Que foi baseado na mão escrava, que foi baseada no genocídio do povo indígena e tudo mais, né? Então, para derrotar essa crescente tendência de autovalorização que já vinha surgindo, eles se inspiraram no movimento dos Estados Unidos, assim, tipo de repressão. Um dos medos dele muito forte também vinha dos Estados Unidos, que era o movimento Black Power, que surgia justamente na mesma época, anos 60, anos 70, entendeu? Então eles achavam que, tipo, que todo esse movimento, esse levante do Black Power nos Estados Unidos poderia influenciar de certa forma ou diretamente a resistência do povo preto aqui no Brasil durante a ditadura militar, entendeu? Então é muito interessante perceber que os Estados Unidos ele teve influência direta na ditadura militar aqui no Brasil, não só na questão de modus operandi, mas também ideológico, entendeu? E isso ficou muito claro, entendeu? Porque quando não se fala, quando não se debate, quando não se tem estudo científico falando de um assunto, ele perde força. E foi isso que aconteceu. É, e para encerrar um pouquinho, que eu não quero me estender muito, é só para poder dar uma pincelada e falar mais, eu queria citar um outro caso que aconteceu na minha família, referente à vigilância, à opressão, à repressão, que minha família ela sempre foi muito festeira, sempre tinha muito pagode, muitas coisas assim no quintal, no fundo do quintal. E nesse período de 68, já tinha um AI-5, uma dessas festas de samba, misturado um pouquinho com espiritualidade preta, apareceram dois homens de terno e gravata preto, sem serem convidados, né? Como é no quintal, quem mora na periferia sabe, é meio livre acesso para todo mundo, né? Os quintais. Eles adentraram na festa e ficaram de canto observando as conversas dos pretos, dos meus parentes e dos amigos, o que eles estavam conversando. Minha família já era ciente, meu pai mesmo tipo correu de repressão militar no centro de São Paulo, então todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo já entendia quem eram aquelas pessoas que estavam ali. E eles ficaram o tempo inteiro ali olhando, ouvindo e tal. E minha mãe, muito safa, percebeu o que ela fez. Fez um bolinho de salgado, um bolinho com cerveja e levou para eles. Tipo, né? Ou seja, para dar aquele toque. A gente sabe que vocês estão aqui, nós sabemos quem são vocês. Eles aceitaram, comeram, beberam, ficaram quietos, continuaram observando, anotando as coisas e foram embora. Eles não viram perigo nessa festa familiar, mas em outros casos sabemos o que aconteceu. Não, se não no momento, na hora, ou seja, repressão, prender e tal, bater, mandar para o cárcere, se tinha um mapeamento daquelas pessoas que estavam naquelas movimentações. Ainda bem que nesse caso, na minha casa, não ocorreu nada, mas eu apenas citei esse caso para vocês verem que, tipo, que não era tão distante, era muito fácil. Qualquer reunião em que tinham pretos, eles já viam como subversivo, ou seja, muito pretos juntos, estão agilizando o movimento Black Power aqui no Brasil e tal. E para encerrar esse assunto, porque o assunto é muito grande, cara, eu até queria poder falar mais, mas como a intenção daqui é um vídeo curtinho, só citar algumas coisas para vocês pesquisarem e correrem atrás e terem a sua opinião, o seu ponto de vista, eu tento
comprimir o máximo, entendeu? De repente falta muita informação, não tento dar muitos dados, mas para encerrar, desde o início da ditadura militar, existiu perseguições contra os movimentos negros. Podemos destacar vários documentos dos porões da ditadura, citar exemplos do dia 7 de fevereiro de 1975, um documento enviado pelo Exército ao Serviço Nacional de Informação, que era o CNI, e ao Departamento de Ordem Política e Social, que era o DOPS, com a notícia de um grupo de jovens negros no Rio de Janeiro, com um nível intelectual acima da média, que tinha o objetivo de criar um clima de luta racial entre os brancos e os pretos. O que a ditadura militar fez nesse caso? Que esse caso é registrado, está lá no CNI. Eles infiltraram agentes desse movimento negro. Então, o movimento negro, nesse período, eu não duvido que hoje, tinham infiltrados para saber quem eram as lideranças, quem estava fomentando uma luta, uma resistência contra a ditadura militar entre os pretos, e a paranoia deles de um movimento parecido com Black Power aqui no Brasil. Então eles infiltraram os agentes começaram a mapear todos os pretos, e com isso, e com aqui, e com tudo o resto, sumiram um monte de gente. O que eu queria citar aqui no final, eu vou citar o nome de apenas 40 pessoas que sumiram, pretos e pretas que sumiram da ditadura militar, foram mortos, enterrados em cemitérios clandestinos ou corpos no fundo do mar, aquela velha coisa toda que eles faziam. Porém, antes de citar esse nome, eu queria dizer que que qualquer movimento social que ia contra a falta de liberdade da ditadura militar era reprimido, sim. Não só o movimento negro, mas aqui eu cito o movimento negro porque muitas pessoas acham que não. E também queria deixar claro que existiu uma resistência contra essa ditadura militar dentro do movimento negro, dentro dos pretos e das pretas. Isso, de repente, uma outra ocasião, eu posso vir a falar disso, vou citar os movimentos de resistência que tinha. Um deles é o Oswaldão, que até já virou filme, um guerrilheiro da Araguaia, que foi morto, né, e perseguido e morto e tal. A história dele é muito interessante, quem não viu o filme, procure, que vai se deliciar com a resistência e com o poderio do nosso povo nesse período. Encerrando mesmo, eu queria citar rapidinho o nome de apenas 41 pretos que sumiram, e mortos, assassinados, torturados, e tentaram apagar ele da história. A questão de eu citar o nome desses apenas 41 é apenas para dizer que eles não foram apagados da história, assim como todos os outros pretos não foram apagados da história, nesse período que foram mortos pela ditadura militar. E eu acredito que um dia a gente possa fazer, de repente, até um livro, alguma coisa, um documentário, citando mais casos desses, sendo mais específico. Vou citar apenas esses 41 nomes, tá? Lembrando que são todos pretos, pobres, que resistiram à ditadura militar e tiveram suas vidas ceivadas pela ditadura militar de forma bruta. Abílio Clemente Filho, Alcenir Maria Gomes da Silva, Amaro Félix Pereira, Antônio Pádua Costa, Benedito Gonçalves, Carlos Marighella, Dermenalva da Silva Pereira, Dilermano Melo do Nascimento, Dinalva Oliveira Teixeira, Edmur Pérez Camargo, Edson Neves Quaresma, Evaldo Luiz Ferreira de Souza, Francisco Manuel Chaves, Geraldo Bernardo da Silva, Gerson Teodoro de Oliveira, Hamilton Fernando da Cunha, Helenira Rezende de Souza Nazaré, Idalício Soares da Aranha Filho, Ieda Santos Delgado, Itaí José Veloso, João Alfredo Dias, Joel Vasconcelos Santos, Jorge Abrígio de Paula, José de Souza, José Milton Barbosa, José Monteiro, José Montenegro de Lima, Lúcia Maria de Souza, Luiz José de Cunha, Manuel Aleixo, Manuel Alves de Oliveira, Marcos Antônio da Silva Lima, Marcos Nonato de Fonseca, Mariano Joaquim da Silva, Nilton Eduardo de Oliveira, Odijas Carvalho de Souza, Osvaldo Orlando Costa, esse é o Osvaldão, que era guerrilheiro Araguaia e foi morto em 74. Pedro Dominiense de Oliveira, Raimundo Eduardo da Silva, Rosalindo Souza, Santos Dias da Silva, Wilson Souza Pinheiros,
Eu citei o nome apenas desses 41 apenas para dizer que nós não esquecemos desses revolucionários, dessa resistência preta que, por acreditar na liberdade de vocês, mesmo que não pretos, eles perderam a vida por uma ditadura militar em que o presidente hoje exalta, dizendo que foi o suprassumo da democracia brasileira. E também citar que algumas das atitudes do presidente e do governo genocida dele é muito parecida com o que foi feito antes na ditadura militar, saca? Então a gente tem que se atentar a isso. Eles estão tentando revisionar essa parte de repressão histórica militar, sendo que nós não vivemos numa ditadura. Então é isso. Vamos pensar. O povo preto sofreu na ditadura, como todos os outros brasileiros, mas não se esqueçam, desculpa, que a situação do preto sempre foi difícil, diferente do branco pobre aqui no Brasil. O favelado preto ele é visto diferente do favelado branco no Brasil, e que a repressão em cima desses pretos que resistiram foi muito maior do que em cima dos brancos que resistiram. Temos casos que muitos dos brancos revolucionários que lutaram pela liberdade foram extraditados. A maioria dos pretos, tirando Abadias do Nascimento e outros poucos, que foram exilados. A outra maioria foi morta, sem nenhum ressentimento, sem nenhum apelo midiático, e tentaram ofuscar a história deles, tentaram eliminá-los da história, e a gente aqui tenta trazer um pouquinho disso, trazer um pouquinho que eles não foram esquecidos e que a luta deles está ativa até hoje, tanto no movimento negro quanto no movimento social, tá? A ditadura militar, ela proibiu o direito civil e aumentou a discriminação racial, usando a bandeira da democracia racial, usando a bandeira da liberdade. Então a gente não pode se esquecer disso, tá? E deixar claro que o movimento preto, tanto unificado quanto independente, sempre lutou pela liberdade, não só a liberdade do nosso povo, mas a liberdade de todo cidadão. Porém, o tratamento para com os subversivos pretos foi muito mais agressivo, e as mortes dos nossos irmãos revolucionários foram mais cruéis, justamente por causa dessa questão racial que já vinha desde sempre e que só aumentou na ditadura militar, ainda chancelada por um governo que mentia, que manipulou. E a gente sofre disso até hoje, ou seja, aquela questão de pardo, de tonalidade, o cara não é preto, o cara é pardo, vem também daí, tá? Se fortificou aí. Então vamos se ligar, vamos prestar atenção a que ponto nós estamos voltando, ok? Muito obrigado, amigos e amigas, muito obrigado, irmãos e irmãs, muito obrigado, editora Merda na Mão, muito obrigado, subversivos e revolucionários, e a gente continua na linha de frente dessa revolução social, em prol da liberdade do povo preto, em prol da igualdade do povo preto, em prol da liberdade de todo brasileiro, indifere da etnia, mas nunca perdendo a alça de mira em que nosso povo foi colocado desde quando veio sequestrado para cá, durante a ditadura militar, e herdeiros dessa falácia que foi a ditadura militar. Até mesmo a abordagem da polícia hoje ela é baseada na política da ditadura militar, ou seja, todo preto é suspeito, justamente por causa disso que eu te falei, que eu falei para vocês, né? Ou seja, qualquer movimentação, qualquer aglomeração de pretos já era visto de uma maneira muito diferente. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. A gente se fala. Até o próximo. Obrigado.